Salve galerinha, Henrique Pai na área, beleza? Pessoal, hoje eu estou passando aqui para deixar um breve relato de como foi a minha imigração do Brasil para Portugal. Mais especificamente, eu morava em Osasco, lá na Vila Airosa, Vila dos Remédios, aquela regiãozinha ali de Osasco ali, muito bom. São Paulo, né? E falar para vocês que não é fácil. Para você imigrar, você tem que planejar com o que você vai fazer, como é que vai ser o seu dia a dia. Você tem que idealizar direitinho como você vai levar sua família, como você vai ir sozinho, passagem de avião, imigração, passaporte, tudo que você precisa para poder fazer uma viagem segura, sem dor de cabeça. Eu aconselho a todos vocês que têm um sonho de sair do país, que faça tudo da maneira correta, que faça tudo legalmente. Venha legal, se possível, né? Cada um sabe como que o calo aperta, onde que você tem condição e não tem, mas se você puder correr atrás de documentação e já vir para a Europa com a sua documentação em mãos e com um porto seguro, é o melhor caminho para você emigrar. Então, mais ou menos eu idealizei algumas coisas, eu, minha esposa, meus filhos, nós conversamos 2 anos para poder chegar até o dia de hoje aqui. E em São Paulo foi uma correria muito grande que nós tivemos para poder tirar toda a documentação. Nós fomos passar no cartório, fazer procuração, reconhecer documento, tirar cópia de certidões com certificado de AIA. Nós fizemos muitas coisas que é necessário para poder vir, para poder chegar aqui e ficar tranquilo. E eu aconselho você a olhar passo a passo, para você também não ter nenhum tipo de dor de cabeça. Com seu filho na escola, com você para trabalhar, com a sua esposa, sua carteira de trabalho, sua carteira de habilitação. Tem um mundo de coisas que às vezes você esquece um detalhe, como um comprovante de residência na sua casa, e chegando aqui precisa de comprovante de residência do Brasil e de comprovante de residência da Europa para você fazer trâmites nos órgãos públicos, e você às vezes não tem uma coisa simples que é um comprovante no seu nome. Então, às vezes assistir os vlogs e procurar se inteirar é uma das melhores formas de você colocar passo a passo no papel e você idealizar o que você vai fazer da sua vida para você dar um passo tão grande como esse de sair do seu país, né, e para um outro país tentar sorte, tentar viver uma vida diferente, uma vida melhor, pelo menos economicamente, né? Porque o Brasil a gente sabe como é que tá. E eu deixo a dica para vocês aí. Quem tem um sonho, acredite, não desista, mas planeje antes. Pense antes para você não voltar para o país sem dinheiro ou ser deportado na imigração. Tem muitos percalços que podem acontecer e trazer problemas para vocês. Eu vou falar um pouquinho hoje de como foi o que eu fiz hoje, como foi que eu cheguei. Eu estou com 3 dias, hoje é o terceiro dia que eu estou aqui em Portugal. O primeiro dia que eu saí de São Paulo numa segunda-feira e para chegar aqui na terça, foi bem corrido. A gente embarcou no aeroporto de Guarulhos e a gente chegou com horas de antecedência para tentar fazer o check-in das bagagens, tudo direitinho. Mesmo assim, ainda encontramos muitos problemas, porque tem poucas pessoas para te dar a informação, e às vezes aquela pessoa que está te dando a informação não te dá a informação correta, 100% correta. Olha, vai ali, vai aqui, faz isso, faz aquilo outro, e quando você vai ver, passou as 3 horas de antecedência que você tem que estar lá no aeroporto, e quase que o meu embarque foi corrido. Para mim deu tudo bem, deu tudo certo porque o meu voo atrasou, mas eu cheguei tentando fazer tudo dentro do cronograma para não ter problema no aeroporto. E aí embarcamos, passamos lá pelo procedimento do Brasil, da Polícia Federal, tudo direitinho. Embarcamos, o voo foi tranquilo, teve um pouquinho de turbulência quando chegou em cima do oceano, mas foi um voo tranquilo, calmo, muito sossegado. Eu aconselho a você que vai fazer a sua viagem, procurar se precaver até nos mínimos detalhes, porque se você levar um travesseiro para você ir no avião, é bom. Se você usar o travesseirinho que eles dão lá, para você também é legal, mas muitas coisas, uma manta que você leva para se cobrir, o ar-condicionado do avião, às vezes é muito gelado,
Às vezes tem uma pessoa do seu lado que se incomoda, então você põe a sua mantinha ali e fica mais tranquilo. São pequenos detalhes que vai fazer a sua viagem ser agradável, porque tudo é maçante. Quando você chega, você já está irritado, você já está tenso porque você está apreensivo de como vai fazer a viagem, de como vai ser no aeroporto, de como vai ser na imigração, de como vai ser no avião. Para muitas pessoas como eu, foi a primeira vez que eu andei de avião, então, tipo, havia aquela insegurança, não é medo, não tenho medo de nada, mas é aquela coisa que todo mundo fala e você só ouve os outros falar. E quando chega lá, você vê que não é nada daquilo, não é um bicho de sete cabeças. Para mim foi da hora, foi legalzinho. Na hora que o avião decolou, foi super 10. Depois, quando ele chegou lá em cima também, eu achei que teve muito trânsito. O tráfego aéreo foi maravilhoso. É, uma turbulênciazinha que deixa você meio preocupado e entregar a vida na mão de Deus e falar, pô, minha vida está na mão de Deus e vai ser o que meu Deus quiser, né? E chegamos, fomos direto para Lisboa, peguei um voo direto, foi muito tranquilo. Ao chegar no aeroporto, nós desembarcamos, fomos procurar as nossas bagagens e passar pelo processo da imigração. Na imigração, haviam algumas pessoas que, infelizmente, não conseguiram adentrar no país, não entraram em Lisboa, Portugal, porque um detalhe que a pessoa falou lá na imigração, o agente de imigração levou a pessoa para a salinha e aí fica triste, aí fica chato, porque o sonho das pessoas, ela acaba ali, sabe? Um casal de um rapaz até mais fortinho do que eu, aparentemente uns 30, 35 anos, com a esposa e dois filhos. Eles estavam no guichê 11 e nós pegamos uma hora, não, mais de 2 horas de imigração. E pensa, você está ali na fila, vendo aquelas pessoas passar nos guichês e algumas sendo levadas para a salinha, tendo o sonho da vida delas destruído, muitas das vezes sem ter condição de voltar para o Brasil. Imagine aquela pessoa, né? E eu vi isso acontecer e você está ali naquela fila vendo isso acontecer, é como se você estivesse numa fila de um abatedouro, cara. Você fica muito apreensivo porque você não quer o mal daquela pessoa que está passando por aquela situação muito difícil. Você quer torcendo ali para que aquela pessoa passe, né? E você fica preocupado contigo. Fala, poxa, eu estou vindo de uma maneira legal, com todos os meus documentos legais, toda a minha família, mas chega ali, será que eu vou falar alguma coisa errada? Será que vão me barrar? É natural o ser humano ficar apreensivo na hora de passar isso daí. Mas se você fizer o passo a passo certinho, como eu vou explicar para você nesse vídeo ou ao longo dos vídeos, né, que eu vou colocar aqui no meu canal, eu acredito que a sua imigração vai ser uma migração tranquila, como foi a minha. Eu acho que o nervosismo é uma coisa natural, porque a gente fica na expectativa, né? E aquele rapaz, ele passou com a esposa e duas crianças, né? Era um menino e uma menina, pequenininhos, em torno de uns 6, 7 anos, mais ou menos, eu não sei a idade das crianças, mas era um menininho menor e uma mocinha, uma menininha mais velhinha, então, tipo, duas crianças. E o oficial chamou eles para a salinha e tirou eles da fila e conduziu para uma sala calmamente, passivamente, sem criar pânico, mas naquele momento ali todo mundo parou para observar, todo mundo ficou, sabe, aquela situação constrangedora, torcendo por eles. Eu espero que ele tenha passado horas na imigração e depois saído de lá e tenha conseguido entrar no país, porque acontece também de chegar lá, o que você falou na imigração não bateu, a sua passagem está marcada só de ida, não comprou passagem de volta, ou a pessoa comprou passagem de ida e volta, mas com a volta marcada para cancelar depois. Tem tudo isso. E na hora que ele bate ali no computador, meu querido, ele vê todo o seu histórico. Então, não adianta mentir. O negócio é você passar da maneira correta e tentar fazer as coisas da maneira mais certa para você ter a segurança de passar com a sua família e conseguir trilhar um novo sonho, né? E aquele casal foi para a salinha e 2 horas e meia, mais ou menos, que eu consegui ficar na imigração. Quando eu saí, eles não tinham saído mais. E quando chegou a minha vez, o pessoal da imigração
veio, conversou, fizeram 3 ou 4 perguntas, eu respondi todas elas. Eu vou falar para vocês num outro vídeo quais foram as perguntas que passamos na imigração. E minha esposa estava do meu lado, apresentou a documentação na hora que o agente pediu, nós entregamos tudo direitinho, porque, como eu disse para vocês, eu fiz tudo que tinha que fazer nos trâmites legais e apresentei tudo de uma maneira segura, para minha família estar segura, né? Não adianta só você acreditar em Deus e falar: oh meu Deus, me ajude, faça dar tudo certo. Deus vai falar: oh, vai lá no cartório, tira a documentação, vê o seu passaporte, organiza a sua família e vai. Se você for com fé e com tudo organizado, não vai ter problema, entendeu? E passei, cara, graças a Deus eu passei com a minha esposa e meus 2 filhos. Eu deixei um filho no Brasil, que eu amo muito. Desculpa. O terceiro dia que eu tô aqui, nunca, nunca me separei dos meus filhos, nunca fiquei longe dos meus pais e não é fácil. É fácil porque nós os amamos, nós queremos eles muito bem, mas o meu filho fez a opção de ficar para terminar a faculdade e ele estava num relacionamento com uma pessoa maravilhosa e ele optou, né, por ficar. Quem sabe um dia meu filho e minha nora, se assim eles consumarem o casamento, não venham para perto de mim novamente. Eu tenho um pensamento de que a vida dele vai ser tudo de bom, pelo menos nas minhas orações. Eu sempre incluo meus filhos, meus pais e aqueles que eu amo. Mas é isso. E vim eu, minha esposa e meus dois filhos, porque eu tenho 3 filhos, né? E um dos meus filhos, o filho do meio, resolveu ficar. E ele ficou e eu sinto saudades. No começo é difícil quando você migra, porque você pensa muito naquelas pessoas que você deixou lá, né? No Brasil. E é isso, eu vim, mas a minha esposa e meus 2 filhos, e a gente chegou aqui, descemos do avião, passamos pela imigração, e como eu disse para você, é planejamento, né? Quando eu saí para fora do aeroporto, eu e minha esposa, nós tínhamos conseguido um, um plano promocional para alugar carros. E o meu filho mais velho, ele é inteligentíssimo, o Bruno, ele ele foi lá, acessou o site da Rental Car, né? E fez todo o procedimento para a gente. Rental Car não, perdão. Centaurus Car. E a gente conseguiu alocar um carro por 10 dias. E a viagem do aeroporto para a cidade aonde eu vim morar demorava 2 horas e meia a 3 horas, era mais ou menos 250 quilômetros para dentro de Lisboa, né, de Portugal, e, e a gente planejou tudo direitinho. O meu filho ele conseguiu alocar o carro e a gente pagou algumas coisas já aí no Brasil, né, para a locadora. E quando chegou aqui na locadora na hora de pegar o carro foi só passar o cartão, o calção. Tem alguns pormenores que eu posso explicar para vocês detalhadamente também, porque não é fácil também alugar carro fora. Tem pessoas que falam que é fácil, mas eles não explicam o porquê que dá um probleminha aqui, outro ali, né? E tem gente que não sabe que tem que ter um seguro, que tem que ter um calção, que tem que ter um cartão de crédito com saldo em euros. Mas isso é um detalhe também para um outro vídeo que eu posso explicar para vocês só sobre aluguel de carros, e aí você vai se garantir, tá? Para você trazer a sua família. E a gente locou, chegou pro lado de fora, tinha um local onde as vans paravam para pegar as pessoas, né? E o meu filho já sabia, porque ele é muito inteligente, aí ele falou: pai, o carro vai passar aqui, vai pegar a gente. E a van não demorou 15 minutos, veio e passou, pegou eu, minha esposa, meus 2 filhos, colocamos as malas na van e fomos até a locadora de carro.
Chegamos lá, escolhemos o nosso carro, colocamos a nossa bagagem e estrada dentro de Portugal. Eu vim morar em Tondela, e Tondela é um lugar maravilhoso. Viseu pertence ao distrito de Viseu, também é uma cidade muito boa. Tudo aqui é um conto de fadas, porque é novidade para mim, né? Então, nós estamos aqui em Tondela. Chegando aqui, foi super tranquilo de carro. Passamos pelos pedágios, pelas portagens. Nós tínhamos um carro com o sem parar, que eu coloquei também, mas meu filho já deu a sacada, falou: pai, vamos colocar o via rápido, que é o via verde aqui em Portugal, né? E a gente não vai ter problema. É muito legal isso aí. Eu também, quando eu for falar do carro alugado, eu vou falar a respeito disso para vocês. E você vai se precaver da mesma maneira que eu me precavi, para você poder chegar aqui com a sua família com segurança e atingir seus objetivos. E aí eu vim direto para minha casa, aonde eu já tinha locado do Brasil, assistindo alguns vídeos, conversando com algumas pessoas, alguns influencers, TikTok, fui pesquisando aqui, pesquisando ali, porque tem muito golpe na internet, você tem que tomar muito cuidado com isso. E nós achamos pessoas maravilhosas que nos deram apoio, que nos ajudaram, que cuidaram do relocation para mim, para minha esposa. E eu já paguei do Brasil os 2 primeiros meses. Eu paguei novembro e dezembro, mesmo eu ainda estando no Brasil, morando no Brasil no mês de novembro, eu já deixei pago aqui. E o meu senhorio, o pessoal que fez a procura da casa para mim, o relocation, eles foram maravilhosos. Eles conversaram com o senhorio e o senhorio me alugou a casa, é, é, pediu somente um calção e uma renda, né? E o valor do aluguel que eu pago aqui também é um valor surreal diante do que está hoje o quadro econômico de Portugal nos aluguéis, né? Tá bem complicadinho alugar casa, mas eu, graças a Deus, consegui. E vim direto à minha casa. Eu vou explicar para vocês também o bairro, a cidade. Vou mostrar, fazer um vídeo da minha casa, mostrar aqui quantos quartos são, quantos cômodos são, como é que é tudo direitinho, porque eu vim para uma casa maior e ainda melhor em matéria de dimensão, né, do que a casa que eu morava no Brasil. No Brasil eu morava em 3 cômodos, quarto, sala, cozinha e banheiro, e aqui já é uma outra realidade. Mudei para melhor, graças a Deus. E quando a gente chegou aqui na nossa casa, o primeiro dia a gente já foi correr atrás das coisas, né? Então no primeiro dia eu aluguei carro, nós chegamos, fomos até o mercado, fizemos compra, fui no Mercado Continente. Aqui tem vários mercados, né? Tem Lidl, Continente, Marché, Pingo Doce, e eu conheci todos, sabe? Porque passeio de pobre aí no mercado ver se pode comprar comida. E a realidade aqui é totalmente diferente do que está no Brasil. Aqui o pessoal vive bem, come bem, trabalha muito também, né? Não que no Brasil não, né? Mas é que no Brasil é mais difícil. Você trabalha muito e você acaba levando o seu dinheiro todo no seu mercado, né? Nas compras do mês. Aqui é diferente. Você consegue comprar e viver melhor. Seu dinheiro rende. E depois que a gente foi para o mercado, comprou as coisas tudo direitinho, compramos comida, voltamos para casa, nos alimentamos e cheguei aqui na minha casa, que foi uma bênção de Deus. Ainda precisei de algumas outras coisas, porque o meu senhorio me alugou uma casa semi-mobilada, né? Aí no Brasil a casa mobiliada seria uma casa semi, pela metade. Então aqui se chama mobilada, né? Semi-mobilada, então tinha alguns móveis e algumas coisas eu precisei comprar, né? Mas quando eu loquei a casa eu já sabia disso, então eu já vim para cá preparado, né? Eu vendi tudo que eu tinha no Brasil, meus carros, minhas motos, minhas coisas, meus bens. Minha esposa fechou o comércio dela, o salão de beleza dela. Meus filhos pararam as economias deles e cada um veio centrado e a gente conseguiu chegar aqui com os pés no chão. É difícil, vocês vão ver aqui no vídeo, minhas malas estão ali no cantinho,
separado. Boa parte das coisas a gente colocou nos guarda-roupas, ali tá as malas vazias já, mas ainda tem algumas coisas que eu vou precisar comprar, aqui televisão, etc e tal. Eu comprei micro-ondas, né? Eu fui até no segundo dia, eu peguei minha família, nós fomos a um passeio, conhecer a cidade e fazer já a documentação. Nós fomos para Aveiro, fazer o meu NIF, né? Levou um tempo também para fazer o NIF, que é o documento aqui de Portugal. Levou um tempo, demorou um pouquinho lá na loja do cidadão, ficamos horas lá. Eu vou explicar para vocês também como faz a documentação, passo a passo. São vários documentos que você precisa para ficar legal aqui no país e procurar emprego. Sem esses documentos você não consegue alugar casa, contrato de casa, você não consegue achar um emprego. Tem muita empresas que só contratam se você tiver a documentação ok aqui, e não tem esse negócio de você trabalhar sem documento. A melhor coisa é você trabalhar legalmente, tá? E no segundo dia nós fomos fazer a documentação lá na loja do cidadão, em Viseu, em Aveiro, e a gente fez tudo que tinha que fazer. Demorou bastante porque infelizmente tem pessoas que acabam dando uma de espertinho, né, nos órgãos públicos, e tentam ganhar dinheiro em cima de brasileiros, tentam passar as pessoas para trás, e os imigrantes, né? E eu chegando lá na loja do cidadão, nós tivemos uma longa fila. Nós chegamos às 8 da manhã e só fui conseguir resolver os nossos documentos por volta de 2h30, 3 da tarde. Porque algumas pessoas foram e fizeram aquele esquema de pegar senha, né? Então pegaram muitas senhas, e mesmo eu chegando lá, antes do local abrir, às 8 da manhã eu já estava lá, já tinha gente que pegou 40 e poucas senhas. Pra você ter uma noção, a senha da minha esposa foi a 49, a minha 50, 51 do meu filho, 52 do meu outro filho. Então, fui só sair de lá 3 horas da tarde, cara. E muitas pessoas que pegaram senha nem compareceram, entendeu? E a loja do cidadão lá respeitou as senhas, o tempo. Então, até passar todas as senhas, pular às vezes e apresentar uma pessoa ou outra no guichê que foram horas. Então, tem muitas coisas que acabam prejudicando a vida das pessoas e que você não sabe se você não fizer o passo a passo, não estudar e não se precaver, e não tiver alguém que possa te dar uma orientada mais ou menos por cima, né? Porque há uma realidade aqui que cada posto de tirar documento é diferente, porque você chega no local, agenda, pega a senha, um funcionário dá uma informação de um jeito, no outro já é desencontrado. Então, a informação é uma coisa aqui que é valioso, tá? Eu deixo isso bem claro para vocês. Graças a Deus a gente saiu de lá depois por volta de 2h30 da tarde, e peguei minha família, a gente foi dar mais uma voltinha pela cidade. Aí a gente foi conhecer Aveiro, depois a gente passou um pouquinho por Viseu, paramos no shopping em Viseu. A gente foi num shopping do gelo, né? E eu fui comprar uma geladeira, né? Me falaram que aquele shopping era bom, que tinha umas lojas lá. Eu nem me lembro do nome da loja que eu fui, que eu comprei, mas depois eu pergunto para minha esposa e coloco para vocês. E a gente comprou uma geladeira já no segundo dia, né? E trouxemos para casa. E a geladeira vai chegar amanhã, na sexta-feira. E a gente comprou a geladeira, passeamos tudo direitinho, voltamos para casa cansado no final do dia, mas foi uma maravilha, foi uma bênção. No terceiro dia a gente já levantou cedo, já foi correr atrás de tirar o nosso NIS, né, na Segurança Social, aqui de Tondela. A gente procurou pegar as informações tudo direitinho. Você vai fazer o seu NIS, você vai passar pela Segurança Social, você pode fazer um agendamento. Às vezes você desce em uma cidade, faz o agendamento porque você vai para uma outra cidade, você pode agendar e ir para outra cidade, tirar o seu documento naquela outra cidade também. Isso também é um assunto para um outro vídeo, que eu vou falar só a respeito de como é que é o processo burocrático de fazer migração aqui, né? De passar na parte do documentação, na segurança, né? E aí você vai entender e pegar todo o procedimento. Precisa de foto, não precisa de foto, você precisa levar um requerimento assinado. O que eu apresento? Só passaporte? Não. Comprovante de renda, de rendimento. Precisa, não precisa? Tudo isso eu explico para vocês depois em um outro vídeo.
Mas no terceiro dia eu corri, já fiz o meu NIS e já saiu também na hora. Demorou uma média de uma hora e pouquinho. O pessoal nos atendeu super bem. A moça que nos atendeu, super solícita, simpática também. São rígidos, são sérios na hora de falar a documentação sem titubear, mas são simpáticos também em te deixar tranquilo, em fazer a documentação para você, né? E mais ou menos é isso, pessoal. Hoje é o meu terceiro dia em Portugal. É, eu sem carro aqui eu não teria conseguido fazer as coisas rápido. Isso vai de cidade para cidade. Tem cidade que está tudo muito próximo, está tudo muito perto. Então Portugal é muito grande, apesar de ser um país pequeno, são localidades diferentes, né? Então tem lugares que você vai que o centrinho está tudo próximo ali, você consegue resolver tudo a pé, ou pega um ônibus, ou pega um metrô, que aqui é chamado de metro, né? E você consegue resolver. Mas na cidadezinha que eu tô é um pouquinho mais complicadinho. Então sem carro eu não teria conseguido fazer tudo que a gente fez, não, né? E eu aconselho vocês a se precaver. E é isso, pessoal. Hoje é o meu terceiro dia aqui. Eu estou muito feliz, estou muito contente. Minha esposa, meus filhos estão bem. A gente já conseguiu fazer algumas coisas que foram muito importantes para nós. E, e agora a gente vai trilhar o nosso caminho. Todo mundo vai trabalhar, vai estudar, vai seguir a vida feliz. E ainda tem mais alguns documentos que eu preciso fazer, mas amanhã em diante eu vou contando para vocês. Hoje no final do dia o meu senhorio vai vir fazer uma visita e aí depois a gente vai marcar para fazer o contrato da casa e levar se eu não me engano, no Finanças, fazer o registro para que eu possa ter a documentação toda certinha. E aí conforme eu for fazendo, eu vou explicando para vocês. Me perdoe se eu me alonguei um pouco mais aí no vídeo, é porque é tudo novo, né, pra gente aqui, mas eu queria explicar para vocês direitinho, para que um dia que qualquer um de vocês, sozinho ou acompanhado, ou principalmente como eu, com família, for fazer um trajeto desse, você já vai saber mais ou menos aonde pisar, com quem procurar, em quem confiar, como fazer as coisas, se faz relocation, se não faz, se vai para hostel, que também eu também vim com passagem comprada e 10 dias de hostel marcado, tudo direitinho. Qual é o melhor hostel? Tem hostel que não aceita criança e tudo isso é uma coisa que você tem que ver. Tem gente que quer trazer o cachorrinho, quer trazer o pet e não sabe como fazer. Tudo isso eu vou explicar para vocês num outro vídeo, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Eu queria pedir para vocês curtir, compartilhar. Conta muito pra gente o seu joinha, o seu curtir, principalmente se inscrever no canal. Eu sou um cara simples e eu preciso muito que você se inscreva no meu canal, dá um voto de confiança aí, vem ver a nossa história, eu tenho certeza que você vai gostar e você vai ver como são o caminho das pedras. Talvez assistindo nossos vídeos, nosso canal, você não vai passar por tanto sufoco como outras pessoas passaram por aí. O meu foi bom. Eu aconselho fazer passo a passo o que eu fiz, porque foi bem legal, foi tranquilo e no mais deu tudo certo para mim, vai dar para você também. Valeu? Forte abraço. Tchau.